Bem-vindos ao Mago do CX, diretamente aqui da Stay, galera que ajuda muito a gente e faz esse podcast acontecer. E hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez no nosso setor é o Rafael Martins, ele que é gerente de CX da Carve. Ele é apaixonado por psicologia e viciado em planilha, é um vício esquisito. Rafa, obrigado por ter topado o convite, queria que você apresentasse, contasse um pouco da sua história para o pessoal te conhecer. Perfeito. Fala pessoal, tudo bom? Bom, rapidamente, né, tentar contar ali a minha história, mas sou de Santo André aqui, sou uma pessoa muito, né, querendo ali buscar paz e aí vejo que Santo André não é mais já essa cidade, mas estou lá desde o nascimento. Trabalho com tecnologia, na verdade, então eu vou contar um pouco mais sobre isso, mas não sou uma pessoa tão de CX, sou acho que aquele CX bem técnico que a gente estava comentando aqui no princípio. E aí, comentando da jornada, comecei trabalhando com escola de informática, naquela época que saber ali um pacote Office, entender um pouco mais de planilha ali já era um superpoder antes de ser uma obrigação hoje em dia, né? E trabalhei muito com designer gráfico também dentro dessa mesma empresa, também com programação. E aí, mexendo com tanta coisa, né? Tentando entender ali o que que os alunos, né? Os usuários ali da nossa plataforma tanto precisavam, identifiquei ali que tinha muita oportunidade para trabalhar com outras coisas sem ser ali diretamente com tecnologia, né? Foquei mais nisso porque em algum momento alguém me disse que era o que dava dinheiro, né? Aí não sei se me enganaram ou se eu ainda estou dentro do caminho, tá? Mas pulando ali dentro dessa mesma jornada, dando aula, a gente identificou que tinha muita gente que precisava de ajuda para coisas mais simples, às vezes até no dia a dia, como criar uma planilha, criar um sistema, automatizar alguma coisa com JavaScript, enfim, criar algum processo ali que facilitasse o dia a dia deles. E eu tinha muito aluno que era preguiçoso, então eles acabavam me pagando, né, me contratando ali para poder desenvolver isso. E aí quando eu vi, eu e mais alguns colegas que trabalhavam comigo naquela época, falaram, vamos abrir uma consultoria. A gente já sabe mexer nas coisas que os caras pagam a gente ali para tentar resolver. Talvez eles paguem bem mais se a gente se dedicar mais tempo ali para resolver um problema real, né? E aí eu acho que a experiência da escola foi gigantesca porque a cada uma hora, né, quando eu trocava essa turma, todas as aulas ainda era né, arcaico, né, pro pessoal, porque era presencial, nada de EAD, a gente tinha que estar lá o dia inteiro com eles. Você via 10 alunos diferentes, com 10 casos, né, de trabalhos diferentes a cada hora. Você aprende coisa pra caramba, né? E eu fiquei muito dividido entre vamos mais para esse lado corporativo, vamos trabalhar um pouco mais também com Google Ads, AdSense, que era hoje em dia, né, gestor de tráfego ali já é profissão naquela época, você só contratava empresas gigantescas para fazer isso. E a gente já tinha esse conhecimento, né? A escola fornecia isso, a gente aprendia, podia dar isso de aula ali para os alunos, né? E aí depois, muita coisa já pensando em designer gráfico mesmo, como construir sites, como fazer editoração. A época que fachada era importante para a loja, a gente fazia cartão de visita, né? E eu tinha essa dúvida, né? Essa briga ali com meus colegas nessa empresa, né? A gente abre uma consultoria para quê? Para fazer o quê, né? Então a gente pensa em uma coisa, né? Um nome que chamaria todas as opções, né? Chamam de How Options na época e conseguia resolver qualquer problema ali que o cliente tivesse, né? A ideia para o nosso aluno, quando a gente oferecia o serviço, parecia genial, porque ele falava, vocês vão resolver qualquer coisa para mim? Mas na verdade a gente nem sabia o que queria resolver, né? Era dois jovens ali querendo ganhar um pouco mais de dinheiro, e falava, o que você precisar, a gente tenta descobrir como fazer e resolve. Passa ali, acho que uns 2, 3 anos a gente já fazendo isso ali na sequência, eu saio, né, buscando ali entender mais, porque nessa época eu já estava tentando empreender. E é muito difícil empreender, e uma das lições que eu já tomei bem cedo é que se você não souber trabalhar bem para outra pessoa, talvez você não vai saber empreender. Você não vai entender realmente a necessidade. Você, e quando você trabalha para alguém ou para uma outra empresa, você entende muito mais de mercado, né? Tem muito mais conhecimento disso. Então eu saio e vou trabalhar ali num grupo de concessionárias premium, né? Com diversas marcas, BMW, Triumph, Indian Motorcycle, Ducati, e já tinha um padrão de atendimento ali excelentíssimo, mas a ideia que eles tinham era criar ali uma área bem focada em experiência do cliente. Aí na época, né, a gestão de marketing assumia, né, essa decisão, e eles estavam muito preocupados em como iam incentivar as lojas, né, que já acreditavam estarem fazendo um trabalho excelente, porque é marca premium, né? Falando de BMW, eles acreditam que o cliente, quando entra na loja, vê o cheirinho lá de carro novo, carro zero, de moto,
é um cara que tem dinheiro, vai comprar ali o carro e ele já vai ele receber uma boa experiência. E não é verdade, né? Acho que são os clientes que acabam sendo cada vez mais exigentes, mas todos os públicos são, né? E aí a marca, para tentar potencializar isso mais no Brasil, porque já funcionava bastante ali na Europa, começou a tentar penalizar as lojas, né? Então eles tinham ali um orçamento específico para ganhar de marketing caso tivessem boas avaliações. E aí essa gestora de marketing me contrata e fala, olha, precisa criar toda essa jornada de experiência do cliente para a gente não perder dinheiro, mas principalmente para os clientes ficarem felizes, aumentar ali recomendação. A gente estava muito baseado em NPS, CSAT, né? Era o momento mais de métrica para entender realmente ali como o mercado funcionava. Parecia fácil, porque empresa boa, marca gigantesca, né? A experiência do cliente parece ali que é um fator principal, mas você lida com vendedor, você lida com área de pós-venda, inspeção mecânica, e são pessoas que já têm ali um dia a dia numa empresa gigantesca. É difícil que você chegue lá e queira ditar as regras, né? Queira melhorar um pouquinho como funcionam os processos. Tem até uma época que pós-venda era a parte mais complicada, né? Porque você vende a moto, é um sonho. Dá um problema, o cliente... Tive casos de cliente reclamando, assim, de e-mails gigantescos por questão de um parafuso, às vezes, que caiu da placa, que não deveria, né? Então a gente tenta ali resolver esse problema da melhor maneira. Mas eu lembro que eu saía, né? Ia lá pro showroom, descia as escadas, era a área do pós-vendas, ele já, tipo, pombo, né? Me chamava de pombo mesmo, porque achava que eu ia lá pra cagar mesmo, pra fazer algum problema pra eles, pra lançar alguma reclamação, né? E tentar melhorar processo, falando só de experiência do cliente, não é só a parte do atendimento. Não é parte só como o cliente tá lidando ali na operação. É a jornada inteira, né? Eu queria que ele sempre ficasse muito feliz, voltasse para os eventos que a gente fazia, né? A área de marketing desse grupo de concessionários era gigantesca, era muito referência, inclusive, até para a marca. Então a gente precisava ter uma saúde, né, em questão da relação muito grande. E aí, quando eu descia lá para reclamar, às vezes era muito complexo. Você tinha que falar de processo, tinha que falar de coisas que eles já tinham construído há muito tempo, que fazia muito sentido para a empresa, mas talvez não fazia tanto sentido ali para o usuário final, né? Então, ficar fazendo essas mudanças, né, de jornada para eles era extremamente difícil. E eu fiquei uns 2 ou 3 anos, tentando trabalhar um pouco, fazendo isso funcionar. E tomei a decisão, né, ainda trabalhava com consultoria dentro desse período, de voltar a focar mais nisso. Achei que já tinha aprendido bastante ali e um pouco mais maduro, né, a empresa de consultoria cresceu um pouquinho mais, a gente já tinha mais clientes físicos, fixos, né? Então dava para manter, né? Dava para arriscar um pouquinho. E aí saio de um salário gigantesco que eu tinha com concessionárias para ganhar R$ 300 por mês. Mas pagando todas as necessidades ali da empresa e sobrando líquido ali pro meu custo de vida 300 por mês. E pensei, cara, acho que a gente fez besteira, né? Mas agora não tem como voltar atrás, a gente vai ter que fazer isso aqui funcionar. E aí começa a buscar loucamente áreas no mercado que a gente sabe que não tem eficiência, que não funciona bem com tudo que a gente aprendeu, né? O como que dava para melhorar, para tornar mais veloz, ainda sempre considerando a experiência do cliente como primordial. Isso foi uma coisa que eu só aprendi ali mesmo na BMW, essa gestora que eu tinha, acho que ela me deu esse conselho, né? Que mudou a forma como eu ia lidar com o meu trabalho, como eu ia lidar ali com clientes, a vida. É, se falava muito de experiência do cliente, mas não se considerava isso tanto como uma parte primordial. E ela me disse, foca nisso, que eu tenho certeza que o mercado vai solicitar isso como uma área, não mais só como uma tarefa a ser executada. Que antes era, a galera de experiência do cliente talvez estava junto com o comercial, com o marketing. Era mais uma função do que, de fato, uma jornada inteira de operações, né, pensando em tudo. E aí eu levei isso para a vida mesmo, e quando a gente chega a... Tava lá ganhando aqueles R$ 300, querendo crescer, né, agora precisando de mais dinheiro, começa a trabalhar com qualquer tipo de cliente que eu veja que tinha um problema. E lá onde eu vivo, né, tem uma rua chamada Carijosa e eu via que eles eram super comercial, né, como o segundo centro da cidade. Eles não tinham site, não tinham fachada, não tinham nada, mas eles queriam ser lojas que super faturavam ali, né, para a região, forneciam tudo o que precisava da região para a galera não ter que ir até o centro da cidade. E só que tava naquele momento de vamos modernizar, vamos construir site, vamos construir e-commerce. Então a gente conseguiu arrematar muito cliente assim com facilidade, porque
era difícil chegar e falar para um cara que já faturava, que já vendia bem, que já tinha, né, os clientes dele que passavam naquela calçada e com certeza iam comprar, que ele precisava agora ter um site, que ele precisava vender online, né? Eu tô falando de 2014, 2018, né, entre essa faixa, que o cara ainda não entendia a obrigatoriedade dele de ter um e-commerce. Isso acho que bombou mesmo por esse cara lá para 2020, né, durante a pandemia. Então, para convencer esse cara, muitas das vezes a gente chegou ali com a Lop e falou: ó, vou fazer de graça, não quero te cobrar nada, mas se eu vender alguma coisa online, eu quero 0,5%. Eu quero uma participação do que você tiver aqui de lucro. Então a gente investia muito em AdSense para eles. A gente construía os sites, pagava os desenvolvedores totalmente do bolso, né, da empresa e torcia para conseguir ali aumentar as vendas, né? E muitos casos foram um sucesso. Teve lojas ali que começaram a ter o dobro de venda simplesmente online e o cara ficou, né, até ferrado com a gente que tem que pagar ali 0,5% que ele não esperava, ele imaginava que não ia dar certo, né? E aí ele fazia o que nesse caso? Ele cancelava? Pagava o contrato, é super em contrato, mas assim, muitas vezes teve briga, né, em relação a isso, porque ele não estava disposto, né? E, faz o site, faz o que você quiser de graça, melhora a minha fachada, traz lead para mim via online, né? Cria, o WhatsApp já era do uso diário, Uhum, mas a empresa não queria usar o WhatsApp para conversar com o cliente. E uma dessas lojas, inclusive, vendia item de plástico, sabe? Tupperware, esse tipo uhum, de uhum. coisa. Ele falou, pô, por que que um cliente queria comprar online? E aí, na verdade, a gente descobriu que ele tinha um excelente preço para outras revendas pequenas comprarem e venderem por lá. E a gente ligava para essa galera, incentivava a comprar pelo site, né? Então a gente fazia toda uma operação de venda para ele sem que ele soubesse para que a gente tivesse a nossa lucratividade. Tá. E a gente fechou esse tipo de contrato com muita gente. Me dá 0,5% e a gente te traz lucratibilidade. No conceito que a gente chamava de ganhamos só se você tiver sucesso, né? Então ficou fácil fechar contrato, mas o objetivo principal, né, nesse momento não era o dinheiro, era conseguir fechar muitos clientes para aquele cara que não quis fechar com a gente no passado, a gente poder apontar para outras lojas e falar, ó, deram certo, conseguiu Era fechar, mais o né? case do que o dinheiro em si. Tá. Exato. Tá. Mudou o cenário depois que a gente viu que realmente dava certo, né? E um desse tipo de cliente que a gente encontrou era buffet infantil, numa época que a gente já sabia que quando eles vinham para contratar a gente era bater a porta na nossa cara. Porque eles já tinham festa todo final de semana, as coisas funcionavam direito, mas eles não sabiam quanto ganhavam, não sabiam quanto que tinha que receber no outro mês, não sabia quando tinha que comprar um pacote de açúcar, farinha, alguma coisa ali para festa. E a gente percebeu internamente ali dentro dos buffets que tinha um completo descontrole das jornadas dele, dos processos. Então a gente começa a investir, muito em investigar, tanto de que eu aceitei trabalhar muitas vezes assim como garçom, como gerente ali de um buffet durante a festa para entender todas as complexidades. E acho que eu fiz isso pelo ABC inteiro. Diversos buffets fui lá trabalhando para entender o que, que de fato era dor, para voltar ali 2, 3 semanas depois falando, olha, acho que posso resolver seu problema com coisa simples, um sistema automatizado, uma planilha, né, algo que pudesse controlar o estoque para ele, gerando o site para ele de uma forma legal, criando um processo de atendimento online para ele poder vender sem ter que aguardar a jornada do cliente ir lá conhecer o buffet. E no meio de um desses a gente encontrou um que estava super quebrado, que não iria para frente, né? O vendedor já estava, o dono, né, estava super desesperado. E a gente achou que seria uma excelente ideia, com base em diversos cases que a gente teve ali ajudando buffets, né, a construir uma melhor jornada, que a gente, vamos comprar. Acho que a gente entende bastante de buffet, né? E tocamos isso, acho que mais lá para 2018, né? E deu muito certo a princípio, a gente ganhou até prêmio de melhor buffet do ABC num período. Tinha cliente pra caramba, todo o processo era automatizado, a gente conseguiu ali reduzir muito custos de ineficiência, de perda de item de estoque, de fazer o processo de atendimento ter um WhatsApp por bot ainda. Naquela época que era árvore de Uhum, decisão, uhum. era o top que dava para fazer. A gente já ficava super orgulhoso de ver ali que pelo menos o boa tarde era respondido, né, automaticamente. E vendeu, ganhamos dinheiro, tivemos o payback ali do investimento, né, na compra do buffet. E aí chega 2020.
a gente tem ali a pandemia para jogar na cara que a gente não sabia nada de gestão, né? Então, todo o dinheiro que entrava do caixa, tudo que sobrava, a gente comprou carro, comprou casa, né? Investiu muito em coisas pessoais. E aí chega a pandemia, a gente não tem dinheiro para ficar 15 dias ali sem ter nenhum problema de caixa, porque a gente dependia muito do dinheiro que ia entrando. E aí foi quando eu fui percebendo, de novo, a gente não sabe nada, a gente não sabe empreender, a gente tem muita dificuldade ainda em gestão. É aquela ansiedade do jovem de quero ganhar muito dinheiro, mas era óbvio que a gente ia ter que quebrar a cara, né, alguma vez. E aí passa 15 dias da pandemia, eu jurando, vai durar mais uns dias, né? Uma Acho que todo semaninha, uma mundo. semaninha. Passa um mês, também nada. Passa 2 meses, nada. Falei, não aguentamos, né? Tive que sair dessa sociedade ali e buscar, né, algum emprego ali formal, deixar de empreender para voltar a aprender de verdade. E ali mais por decisão mesmo de que dava para a gente continuar com consultoria. Era o momento que as empresas estavam mais precisando de ajuda para se reinventar. Inclusive, todos aqueles clientes que a gente trouxe ali no passado, né, da Carijosa ali, que precisavam, né, automatizar, agora estavam de portas fechadas. Eles precisavam realmente, nesse momento, ali, vender online. Mas eu fiquei com muito medo de arriscar. Arriscar, gastar muito tempo ali de empresa, né, de carreira, e depois eu não conseguia ali me realocar, entendendo melhor como funcionava o mercado. E aí eu nunca tinha trabalhado com startup. Me falavam que era um MBA em um ano, né? Se você trabalhasse numa startup. E aí foi o momento que eu recebi ali um convite para ir para essa empresa que eu tô hoje, né? A Carve. E super caótico, né? A princípio, porque você vê uma empresa da Argentina querendo trabalhar no Brasil, ninguém falava o idioma um do outro, né? Então a gente precisava ali se realocar com um modelo de negócio, onde boa parte da estrutura da empresa tá na Argentina, né? A parte de estratégia, de tecnologia, para vender algo aqui dentro do Brasil no meio de uma pandemia, né? Então, era a receita para não parecer que ia dar certo. E aí a gente conseguiu, né, super revirar isso. Na verdade, acho que a ideia de não dar certo era mais uma questão muito pessoal minha. Eu não acreditava que a gente conseguiria fazer isso. E um dos primeiros produtos que a gente queria entregar era igual ao Mercado Livre, que era entregar um carro na casa do usuário, né, do cliente ali, pronto. E ele comprou totalmente online, né? E eu acho que essa minha descrença vinha de ser brasileiro, de saber que não confio em vendedor, né? Não acredito que o carro vai vir legal. Até com o e-commerce, né? O Brasil avançou muito em 2020. Um ano inteiro ali, foram quase 5 anos de desenvolvimento. Então a gente também estava moldando muito isso de, não vou até a loja comprar. Posso comprar ali online, né? Mas será que funcionava para um carro? Um carro mais barato na época era um Kwid por 40 mil reais, né? Então não fazia sentido isso na minha cabeça, mas aceitei o desafio, né? E aí a minha ideia, aliás, o objetivo que eles me contrataram a princípio era vem aqui para atender clientes e eu quero que você ajude a gente a montar ali uma área de customer service, como chamava na época. Acho que um dos primeiros dias que eu entrei, eles tinham acumulado mais de 2.000 leads para atender. Meu pai. E aí eu fiquei naquela de copia, cola a mensagem, né? De oi, tudo bem? Quero seguir o seu atendimento. E fiquei nisso acho que o dia inteiro, né? Eu e mais uma colega que tinha acabado de entrar no mesmo período. As primeiras 2 pessoas de atendimento ao cliente ali, mas para fazer diretamente essa função. Eu acho que na metade do segundo dia eu já tinha me revoltado com a tarefa, não com a empresa, mas, cara, eu não acho que faça sentido que a gente tenha que montar isso, né? Vindo de todo esse histórico de vamos automatizar, como você falou, sou viciado em planilha, né? Eu sempre queria ver alguma forma de usar algo para que facilitasse ali o dia a dia, né? De todo mundo que trabalhasse, para sobrar tempo para que eu não tivesse que atender. E aí, que eu vejo muito, eu contrato muita gente da geração mais jovem ali, que quando dá certo contratar ali gente de geração Z, funciona porque essa pessoa é mais preguiçosa. Ela não quer fazer um trabalho que ela vai gastar horas ali. Ela quer inventar alguma coisa que vai funcionar para ela ganhar tempo, ganhar ali o dia dela. E aí a gente automatizou muito isso. Acho que eu briguei pra caramba pra gente trazer ali algum sistema de WhatsApp que pudesse pelo menos dar o primeiro oi ali pro usuário, né? E eu já sabia que existia ali chatbots que funcionavam legal. A gente até implementou no buffet, mas nunca utilizando ferramentas oficiais. Então, acabava número banido, esse Sim, tipo de sim, sim. coisa, né? E a gente precisava ir para essa jornada, usar uma plataforma, né, confortável, real. E é desafio grande, porque você vai buscar alguma coisa que você quer um relacionamento a muito longo prazo, né?
E aí, quando eu vi, o meu trabalho lá dentro não era mais atender. A minha responsabilidade, até acho que para esse backlog todo técnico que eu tenho, minha formação é em sistemas de informação. Naquela época eu já estava fazendo ali uma pós-graduação para gestão de produto. E eu gostava muito de gerir projeto, né? Lá na faculdade, lembro que quando a gente começou a desenvolver mesmo, eu vi que eu gostava de fazer isso, porque eu fazia isso lá no meu primeiro emprego. Mas depois de um tempo eu vi que era horrível, porque eu sabia que o dia a dia ia ser na frente de uma tela, digitando e participando de uma dele ali para alguém decidir o que deveria ser feito. E aí, na faculdade, quando eu tive ali a aula de gestão de projeto, eu vi que tinha alguém que poderia entender de tecnologia, mas que não necessariamente teria que trabalhar ali na frente do computador direto, poderia comunicar com as pessoas, poderia conversar com outras áreas, enfim, é isso que eu quero fazer, né? E aí, na Carve, nesse meio termo ali, eu começo a fazer essa pós-graduação, né, em gestão de produto, começar a entender mais ali da área de produto. Pensei, finalmente posso sair de atendimento ao cliente, trabalhar com tecnologia sem ser, trabalho diretamente com tecnologia, mas, ledo engano, eu nunca consegui sair de uma área de experiência do cliente, né? Desde essa época que eu trabalhava nas concessionárias, aí depois dentro do buffet, sempre foi olhando Uhum. para o cliente mesmo com tecnologia, mas eu senti um lugar muito confortável dentro da Carve para poder fazer os dois. Eles me deixavam dar toda a liberdade para que eu pudesse trazer um CRM legal, um sistema bom, automatizar qualquer etapa do processo. Atender cliente era algo que eu gostava de fazer, eu só não gostava de ser tão Uhum, repetitivo, uhum. de não ser tão Não, pessoal, né? atender cliente é uma coisa, copiar e colar Copiar aquela. frases é outra coisa. É Eu horrível. entendi, eu entendi o ponto. É uma dor É. gigantesca e muita operação acabava fazendo isso, né? A gente tinha várias vertentes ali de atendimento e, bom, a gente conseguiu implementar, né? O primeiro chatbot ali que funcionou direito, né? Acho que não. O primeiro chatbot que funcionou, talvez, né? Ali, na minha visão, a gente estava conseguindo resolver o problema do usuário. E aí, quando você passava ali para conversar de fato com o usuário, falava, porcaria, isso aqui não tá legal, eu quero falar com um humano ainda. Eu tô comprando um carro, eu preciso de alguém confiável ali para conversar. Então aí a gente tenta ali humanizar, mas nunca é humanizado o suficiente para o usuário. E nessa época que eu comecei a assumir mais esse posicionamento de ser um gerente de produto muito focado em CX, cuidando ali da equipe de CX, eu até brincava com a equipe que, quando eu assumi a área, eu falei, olha, meu objetivo número 1 é acabar com vocês, demitir todo mundo. Não exatamente a pessoa, eu queria realocar ela para ela gastar o dia dela em algo que importasse, Uhum. né, no trabalho dela mesmo. E não necessariamente ficar copiando e colando, ficar ajudando o cliente dessa etapa, né? E aí, passa mais ali um tempinho, tô aqui, né? Agora como gestor de CX, ainda fazendo essa ponta de olhando muito para atendimento, olhando muito para a jornada, olhando muito mais agora para tecnologia, para inovação e automação. Muito bom. Rafa, um negócio que me chamou muita atenção no seu perfil é. Como é que eu posso usar essa palavra? O quanto você consegue ir para lugares muito diferentes. Então, por exemplo, pô, eu era professor, comecei a ser consultor, legal. Daí eu entro numa concessionária super grande, ganho bem, mas falo, bati num... Tô tentando, bati numa parede e vou voltar para trás mesmo com R$ 300. E aí você faz acerto de novo com sites, aí você abre um buffet Cara, empresário, ganha dinheiro, casa, carro, nananã. Dali a pouco você volta a ser atendente de call center, mas muito numa perspectiva, talvez assim. Não, eu sei que eu vou fazer diferença, eu sei que eu consigo. Pouco apegado a cargo, pouco apegado à tarefa inicial e muito. Não, se esse lugar me der espaço, eu sei que eu consigo desenvolver o trabalho que eu sei desenvolver, né? E aí, Exato. até quando você falou, pô, para entender o problema do buffet, eu fui ser atendente lá, fui ser garçom. Também já mostra um baita. Uma postura muito. é, é, Cara, eu podia ser quem eu fosse. Se eu não entender o cliente ali, não adianta nada. Eu posso manjar pra caramba de planilha, foda-se. Não vai, É né? muito, muito real da coisa. Eu acho que você tem muito menos, talvez, uma educação estruturada, né? E muito mais a realidade. Como é que eu resolvo o problema? Como é que eu escuto? Tá bom, entendi um frame aqui. Eu vou escutar, vou ver, vou sentir a dor, automatizar, ver o que precisa. Exatamente. Muito, muito legal esse perfil. E a minha dúvida é: você acha que quando você foi para a Carve, né, que era uma startup, ajudou você ter essa história incomum, não normal, de ter, eu fui estagiário, analista, tá, 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 ou você acha que, como é que foi? Você acha que isso foi bom
Eu acho que o que mais me impactou foi. Eu lembro de ter conversado ali com os founders, né, da empresa, e aí tomada a decisão, né, de fato ir. E aí eu não me recordo se é exatamente antes desse bate-papo ou depois, eu falei, acho que não tem nada de experiência do cliente dentro dessa empresa. E o que eu quero, e não dá para eu fazer isso agora, é que eu chegue em algum momento lá que eu possa ser o gerente de CX. Tá bom. E eu já sabia que eu não ia Uhum, ser ali, né? Que eu uhum, ia ser ali um analista de atendimento, uhum. mas estava numa empresa zerada, né? E ao mesmo tempo eu estava ali olhando outras empresas, né? Também já migrando ali para trabalhar com outras startups, mas que já tinha ali um certo período, já ia ser uma área bem alocada. Mas eu já sabia do dia um que eu gostaria de ser ali o gerente de CX, né? E eu iria trabalhar para que chegasse dentro desse ponto. Aí acho que esse grande posicionamento de querer, inclusive, automatizar no dia e meio, né, No dia de 2, né? trabalho, foi que eu sabia que ninguém iria fazer isso lá. Não tinha um gestor de CX lá. Era um analista, outra analista, né? E quem que estaria pensando ali para melhorar? E eu não tava nem culpando a falta de ter essa pessoa. Acho que não sabia a necessidade dela. Sabia que contratou uma pessoa, que ela vai ser Uhum, ágil, vai uhum, conseguir uhum. atender, que resolveu o problema, né? Então eu vi muita oportunidade de, ok, eu vou me portar como esse gestor, eu vou fazer as coisas que precisa, porque eu vejo que tem muito mais oportunidade de eu aprender se eu tiver mais nesse nível aqui de poder tomar decisão, de poder decidir ali como que a gente vai construir essa jornada, numa empresa que estava do zero, assim, se não me engano, acho que foi o terceiro ou quarto funcionário Brasil, né? Já tinha ali alguns dentro Uhum. na Argentina, né? Com exceção ali dos founders, mas já tinha acho que 5 pessoas por lá. Eu falei, acho que dá, tem espaço pra caramba. O fato deles serem argentinos ali e a gente não conseguir se comunicar a princípio fez total sentido pra mim, que eu falei, acho que pô, dá pra aprender outro idioma enquanto trabalha, dá pra aprender muita coisa. É uma empresa do zero, a gente nem sabe exatamente qual que é o produto, então valia a pena arriscar, entrar num nível de senioridade mais baixo, mas crescer, e crescer aprendendo. Eu não Sim. queria que no dia um eles já tivessem me contratado para Como gerente. gerente, é melhor. Não faria sentido. Nesse meio período, me fizeram convites para você quer ser o gerente? E eu Ah, falei, eles cara, mesmo. sim, toda a gestão Sim, lá, sim, fala, sim. pô, acho que você tem um perfil, acho que vai. Não tenho preparo, não tenho nem experiência para isso. Eu acreditava que já Aham, estava fazendo um aham. bom trabalho, mas se você entra no momento errado para uma posição, você estraga toda a sua carreira depois. Porque você não conseguiu fazer um trabalho no dia um, não adianta você tentar corrigir no dia dois. Você tenta construir isso, né? Vai com Sim. calma, né? Você incomodou eles no começo? Muito. Eles ficavam meio incomodados, assim, que esse cara, pô, esse cara tinha que atender e tá me enchendo o saco pra ficar fazendo. Exatamente. Eu acho que e depois, né, Sim, que sim. os gestores ali, eles viraram colegas, né, e aí eles acabavam comentando, falavam, não tem pessoa mais chata e um dos valores da empresa é ser pragmático, mas eu sou extremamente Tá. pragmático de, não, da forma que eu tava fazendo não vai dar certo, a gente precisa melhorar isso. E aí, eu fiz muito CS Academy, né? Então, por causa do Diego Azevedo, Pamela Botelho, assim, muitas pessoas ali, e conheci, né? Eu tinha feito ali o curso na época que era presencial, e acabei conhecendo muitas outras pessoas que estavam se tornando gerentes ali, e ligava pra eles, cara, como que tá aí? O que que vocês estão fazendo? Né? E aí, puta, bati aquilo de, nossa, eles deram uma ideia que é tão básica, por que que a gente não tá fazendo aqui? Então eu precisava convencer, precisava vender essa ideia depois pra eles, né? Pro meu diretor, depois ali pros fundadores da empresa. E tudo era investimento. Você está numa startup que está nos dias Uhum, iniciais. Não uhum. tem tanto dinheiro, ou até tem dinheiro, mas a gente quer saber bem como alocar. E aí eu vi, não é só reclamar. Também não é só dar a solução meia boca. Você vai ter que aprender a convencer, você vai ter que aprender a se comunicar. E era uma habilidade que eu não tinha. Eu chegava, ó, tá ruim isso aqui, não vai dar certo. E aí eu tinha muito aquela expectativa de vocês vão aceitar que resolva? Porque se vocês disserem que querem resolver, aí eu penso em como resolver. E aí eu tive que aprender ali muito tomando porrada que não. Você já vem, traz uma proposta, liga para o fornecedor, já tenha feito a reunião com o fornecedor, já pega o orçamento, já tenha estruturado ali um projeto, veja se você é capacitado para implementar, se não já conversa com quem é capacitado para implementar e aí vem conversar com a gente. E tenta fazer isso em espanhol. Primeiro, tá? E aí assim você vai conseguir ali avançar. É muito relação, mas ao mesmo tempo também é muito confiança. Você precisa construir isso com essa. é, Tinha muita barreira, né? Idiomática, cultural, tinha barreira de idade também, porque
sou muito jovem, né? É muito mais jovem ainda quando eu entrei. Então, para você conseguir convencer isso, você tem que fazer uma jornada ali e aceitar que você vai ter barreira, limite. Você vai ter que vender a ideia, talvez, para o seu gerente, para ele convencer outra pessoa, para que ele receba o mérito daquele Você desafio, tem que né? plantar a sementinha que ele queira vender a ideia, não? Exato. Tá, Isso era muito mais complexo, tá, porque nesse momento, e isso aqui que não batia tá. a minha visão do que eu imaginava como produto do que de fato a empresa era. É, eu chegava ali na operação de vendas, depois de que o gerente mesmo, né, da área falava, vamos vender, a gente precisa vender carro, esse é o objetivo, as lojas precisam ficar contentes pelos carros que a gente vende, e eu não estava lá para cuidar do atendimento, eu cuidava mais do como o sistema funcionava, né, antes, né, de chegar na posição Uhum. ali de gerente, pensando no CRM, pensando no chatbot, pensando nas integrações, muito tecnologia, mas também ajudando o dia a dia ali, olhando os dados, olhando o relatório, mas eu não estava tão em contato ali com quem estava cuidando do Uhum, atendimento. uhum. Eu falava muito com eles, mas eu não era responsável como eles deveriam fazer o trabalho. Tinha um gestor só para isso. E aí eu chegava e no ouvido dele falava, vocês não vendem carro. Não é para vender carro. Eu não quero que vocês vendam, eu quero que vocês ajudem o usuário ali. E não tinha nem esse poder, mas as pessoas que a gente conseguiu convencer, né? Os atendentes ali que a gente conseguiu convencer que eles não eram vendedores, que eles estavam ali para ajudar, eram os que performavam melhor. E aí, depois, eu precisava cortar ali a gestão e ficar falando no ouvidinho ali de cada um deles, de convencer eles a fazer o trabalho diferente do que eles estavam sendo contratados para aquilo dar certo. E aí a gente viu que realmente, eu lancei uma pesquisa, acho que em finalzinho de 2023 para 2024, sobre confiança, né? E perguntei ali para os usuários, né, da plataforma quem eles menos confiavam no mercado. Eles falaram advogado, né? É uma pessoa que, assim, é difícil você confiar, você tem que sempre estar ali com o pé atrás. E depois vendedor de carro. Então, a gente já sabia que tinha ali um nível de desconfiança grande. E se eu agisse como um vendedor online, um cara que ele não conhece, que tô ligando, que tô mandando ele pro WhatsApp, que tô conversando ele a ir até a loja, provavelmente ele não ia confiar. Então eu não poderia ser o vendedor. Eu tentei identificar ali qual que era o critério que ele confiaria. E é o cara que tá ali para ajudar. Então, eu tava indo muito contra a operação e tinha muita briga, assim, reunião de meta, reunião de objetivo, eu falando pra galera, cara, não vende, né? Vai lá atender, ajuda o usuário, né? A gente chegou a vender com uma atendente 33 carros, né, de uma vez só. E para uma pessoa só, né, um lojista, mas ele viu que a gente não estava querendo repassar carro. A gente só queria ajudar ele a encontrar a melhor opção. E a gente poderia ter mandado ele comprar em qualquer lugar do Brasil. Ele conseguiu entender que a gente não ia ganhar nada com aquilo. Mas ele sentiu confiança. E cara, virou recorrente. Ele comprava estoque, né, para poder revender dentro da loja dele. E tem coisas que você só consegue convencer alguém se você não se vender para ela. Fala, tô aqui por você. Eu quero estar aqui por você. Se forçar a venda para alguém, depende do mercado, vai, depende do mercado, é péssimo. Então, quando você mostra que você está muito desesperado para vender, tem uma coisa errada. O que esse cara quer tanto vender? Né? Exato. Porque quer me empurrar alguma coisa ruim. Eu entendo perfeitamente o. Aquilo de você receber, cara, é hoje. Se você vir hoje, não nada contra desconto, inclusive adoro Sim, ganhar sim, desconto, sim, mas o sim. cara fala, pô, se você fechar hoje, eu te dou 20% de desconto. Aquilo me dá uma desconfiança Sim, lógico. gigantesca, né? E até tática, né? Que em casa a gente virou até para começar a consumir menos, cara, aguarda, coloca lá no carrinho, aguarda amanhã, vamos ver se a gente tá convencido disso. Ou qualquer outra coisa, não compra ali dentro da hora, né? Proibido comprar imediato. Comprar por impulso. Exato. Legal. Rafa, falando um pouco das tecnologias que você implementou, né? Se você quiser falar nome, quiser contar um pouco, o que que foi bacana que deu certo, o que que não deu tão certo, e eventualmente até você refez e deu certo depois. Sim. Enfim, quais que valem a pena você contar? A gente teve ali uma jornada gigantesca, acho, de relacionamento com. Aliás, por ordem ali do que a gente implementou, a gente começou com o CRM Pipedrive e foi o único CRM implementado que está até hoje lá. Mas dizer que do dia um até pouco tempo era uma relação de ódio, não é nem amor, é total ódio ali com o Pipedrive, porque não foi uma ferramenta que eu tomei a decisão de implementar, foi uma ferramenta que eu tive que estar dentro do processo de implementação e ela funciona bem, é uma ferramenta incrível, não posso negar isso, mas não era para o nosso modelo de negócio, ela não era tão adaptada para o que a gente precisava, né? E aí quando você contrata, e o Pipedrive não é pequeno, tá lá na bolsa, né? É uma empresa gigantesca, mas a gente sabia que é mais para quem precisa vender um SaaS.
que tem uma jornada ali que pode durar uma semana, eu volto, ligo, continuo ali tentando arriscar com aquele cliente. Agora a gente estava tentando vender, sem vender carros, né? A gente estava fazendo ali todo o processo. Eu precisava de agilidade, então não posso ter uma coluna, né? Avançar para outra etapa, ligar lá só no dia seguinte. Como eu vi os dados ali, não era legal, então a gente ficou. Eu fiquei com muito ódio, né? A princípio de ter que seguir com aquele sistema. E até tentei convencer por várias vezes, vamos para algo grande, né? A gente queria estar na primeira liga mesmo de como é uma plataforma de carros, a gente queria competir muito grande no mercado, a gente estava investindo muito em marketing, muito em geração de leads, a gente já tinha um processo robusto, mais de 300 funcionários. Então eu falei, a gente Caramba. tá na primeira liga, a gente precisa agora, né, conseguir fazer essa questão rodar com forma eficiente. Vamos falar com Salesforce, né? Que aí acho que é um erro de ganância de operação, você com 2 ou 3 anos já querer implementar um Salesforce, e os caras são incríveis para vender. É muito consultivo, você pode ver mil maravilhas, mas é um casamento, porque a hora que você implementar Nunca mais aquilo, senti. não tem como, e você tem que ser expert naquilo. Além de você ter o consultor, você precisa ter uma pessoa na sua equipe que entenda pra caramba para administrar ali o sistema. E eu já tinha implementado Salesforce em outras empresas, né, através da consultoria. Então, eu sabia que era bom, mas eu não sabia que não era o momento ideal para a empresa. Eu não conseguia enxergar isso. De que como startup, né, eu trabalhei em concessionária, assim, para você ganhar uma caneta nova, você tinha que devolver a caneta vazia com o tubo. Tinha processo para tudo. Então, para entregar um carro, tinha passo um, passo dois, passo três, tinha um checklist gigantesco. E eu estava em startup. Eu ainda, 2 anos depois, eu não tinha ainda mudado a minha cabeça de que não é algo linear. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente precisa, né, estar um pouquinho ali mais organizado. Aí você investe 1 milhão, né, para 1 milhão para mais, né, para um Salesforce. 1 milhão pra cima. E E ainda depende do que você quer fazer. você vai pagando, porque você É, precisa melhor aquilo, melhor isso, quer um campo novo, quer um processo novo. Mas era um sonho, né? E a gente não trocou o Pipe Drive, né? E aí foi avançando, avançando, quando chegou o momento da gente trocar. A gente já estava preparado, agora a gente já tinha um produto, já era lucrativo, né? Aliás, já estava gerando receita. Não vou trocar. Agora a decisão era minha. Eu falei, não vou trocar. Então, você é a pessoa mais contra aqui na empresa, por que que não vai trocar? Eu falei, cara, agora ele está estruturado, agora a gente já tem anos de uso. Como que eu vou trocar algo, né? O legado tá ali. Mas ao mesmo tempo que a Car foi crescendo, né? 5 anos depois, o PipeDrive também foi crescendo. E a gente, sou aquele tipo de usuário que se eu contrato sua plataforma, toda semana eu tô te mandando um e-mail de, cara, e se você tiver um botão para isso? E se você tiver aquilo, né? E aí a gente ajudando, né, com vários insights ali, a equipe de produto do PipeDrive, muitas ferramentas eles foram lançando. Claro, com um prazo, pô, daqui 6 meses a gente lança, mas estava mas lá, lançou, né? né? Ele lançava e a gente conseguiu já fazer funcionar. Depois você pega tanta experiência com o sistema que é difícil você abrir mão dele, né? E a gente acabou também mudando muito nossa gestão do negócio e adaptando como o sistema deveria funcionar. E já estava integrado com tudo, né, que a gente utilizava. Então, para CRM, para mim, funcionou bem o Pipedrive. Gosto pra caramba. Mas a gente tinha muitas dores, como que eu integro isso com outra ferramenta, né? Quando você vai num BSP ali de WhatsApp, é muito comum que ele já tenha algumas integrações. É fácil, tá? Um HubSpot, um Uhum, uhum. Salesforce, né? Um Zendesk. E agora, cadê o Pipedrive? Então a gente já tinha outro entrave, né? Eu preciso fazer a integração agora interno, né? Aí a nossa área de tech ia gastar sprints inteiras, né? Fazendo todos esses tipos de integração. Não dava para jogar esse trabalho fora, né? E aí né, seguindo esse caminho e como parte principal da Carve é tecnologia, eficiência, automação, AI, né? A gente está seguindo muito, né, esses 4 caminhos esse ano e, aliás, nos outros acabamos de iniciar o ano, né, mas a gente já tem vindo bastante disso ali desde o ano passado, que qualquer coisa que a gente for escolher agora tem que ser um AI first, tem que ser uma ferramenta que faça sentido. A gente ficou com o Botmaker numa relação muito bonita mesmo. Digo bonita porque foi muito perturbado, né, a princípio. Ela é uma startup argentina, né, de Sim, sim, sim. WhatsApp. Vem aqui pro Brasil, vem gigantesca. A gente se apaixona pela solução deles, é muito intuitiva, mas eles estavam muito atrasados ali com o tema de AI. Mas quando você está dentro ali de uma plataforma, você tem um gerente de contas incrível, né? E a gente teve durante muito tempo dentro da Botmaker uma pessoa que estava lá olhando o nosso negócio, olhando como crescer, olhando o que melhorar, trazendo reunião, fazendo feedback.
era o tipo de relação que eu já queria ter cortado há muito tempo, mas quando entra, né? Agora vem com amor, agora a gente quer construir isso Tá. legal junto com vocês. A gente evoluiu pra caramba a plataforma e construímos um chatbot de árvore de decisão, né, na época, mais de 2.400 elementos. Era coisa pra caramba. Sim, A sim. gente queria colocar muita inteligência, mas também com várias. Se o cliente faz isso, já vai pra cá. Faz isso, vai pra Vários cá. ifs ali dentro da. Funcionava bem, mas a gente sabia que se o cliente quisesse romper aquele fluxo, né? Na hora que eu pergunto um Y, ele quer responder com X, Y, Z, não importa, ele já não fazia mais sentido pra gente, a gente precisou ter que trocar, né? Aí recentemente a gente fechou com a Blip, né, como uma plataforma ali, porque ela já estava muito mais avançada na integração com inteligência artificial e estamos nesse processo ali De de implementação. a gente já tem bastante coisa, né? Jornadas ali utilizando a inteligência artificial. Quando a gente tomou a decisão, a gente já tinha mais de 800 mil conversas na BotMaker Nossa. com usuários. Então a gente conseguiu, nossa equipe de data não faço ideia de qual mágica fez, analisar o comportamento do usuário, como ele respondia, quais eram as dúvidas, o que, que ele estava pensando, né? Até tom de voz. E a gente falou, bom, a gente agora pode construir isso aqui com inteligência artificial. Por quê? Quando eu assumo a área, né, de CX, tem 30 funcionários para fazer atendimento e o tempo pro primeiro atendimento era tipo 45 minutos. Nossa. E era uma dúvida gigantesca, por que, que a gente não tá vendendo? Por que, que a gente não tá conseguindo auxiliar o cliente? Por que a taxa de conexão é tão baixa, né? Porque a quantidade de usuários que não respondem é gigantesca. E aí eu falei, cara, 45 minutos, quando a gente olha para o mercado automotivo, o usuário quer 1 minuto, né, Uhum. para poder Uhum. ser contatado. Então, além de ter ali uma ineficiência, né, na equipe, tinha muita ineficiência em questão de decisão. Eu acho que um dos primeiros dias ali, eu assumi na área, vem uma das analistas e fala, ó, o usuário me perguntou X coisa, posso responder isso? A resposta perfeitamente correta, né? E eu nem soube responder, sabe? Eu fiquei paralisado, quando ela me perguntou. Mas porque eu falei, cara, se ela tá me perguntando isso, agora eu sou gestor, e ela tá me perguntando isso, quer dizer que é sério. E eu não deveria simplesmente falar, responde, né? Eu deveria ter pensado um pouco nisso. Mas era algo tão simples, mas não tinha autonomia na gestão. As pessoas precisavam fazer aquilo que já estava, tipo, pré-programado. Se algo saísse ali da curva, Tinha que consultar alguém. tinha que consultar ali o gestor Não da escala, área. né? Então, não escalava, os sistemas não funcionavam tão bem, né, para poder fazer isso. E aí um ano depois, acho que menos de um ano depois, a gente conseguiu ter 80% de eficiência. Nossa. Respondia em questão de segundos, né, dentro dali dos horários de serviço, um chatbot bem robusto, Uhum. né, que a gente conseguiu com a BotMaker e a gente reduziu a equipe em 80%, né. Tô louco. Realocamos muita gente para outras áreas, outras pessoas impossível realocar, estavam muito focadas ali em atendimento, mas primeiro atendimento em segundos, antes 45. Taxa de retenção ali, né, para poder conectar com Uhum. esses usuários, que antes era só 40%, foi para 80%. Então a gente começou a gerar muito mais lead, e numa operação um pouco mais cara, porque eu tive que gastar muito com sistema, com integração, né, entre Pipedrive, BotMaker, isso gera custo pra caramba, né? Tem que ficar enviando webhook, gatilho ali para um lado para o Ah, porque outro. eles cobram, né? A gente, aí era um conflito que a gente tinha, porque eu tava ali num lado de tecnologia e eu podia falar para nossa equipe de tecnologia na Carve, cara, vamos desenvolver uma integração. Só que na semana seguinte, eu queria testar outra coisa. Eu queria que o fluxo, sei lá, não perguntasse o nome no princípio, perguntasse no final. Eu não podia falar, equipe de tecnologia, vamos lá, agora eu tô trocando a jornada. Precisava fazer isso com muita velocidade, testar pra caramba, porque agora eu precisava fazer crescer a jornada. Eu precisava que tudo fosse muito Uhum. eficiente. Precisava Uhum. fazer teste A e B, olhar dados toda hora, né? E essa é uma das coisas que mudou minha visão de CX. Quando eu ia me tornar gerente, eu fiquei muito pensando quero criar aquela experiência, uou, sabe, o Nubank tá Uhum. fazendo. Uhum. Durante a pandemia arrasaram pra caramba várias outras empresas. E eu já sabia que eu não teria essa competência, ou talvez ia ter um limite ali. Como que eu vou criar uma experiência uau, sendo que as coisas ainda, sei lá, eu respondo em 45 minutos? Então, minha gestão foi muito focada em vamos fazer o básico, porque funciona, vamos não errar.
Vamos tentar evitar que o usuário tenha ali algum motivo para reclamar. Não vamos ter um Reclame Aqui, não vamos ter um Procon, né? E vamos tentar ser ali eficiente. Só que eu sou um cara mais de tecnologia, me colocaram aqui, eu vou ficar agora, vou fazer isso, vou ajudar todo mundo a ser eficiente, mas eu não posso pensar que eu sou o melhor ali para que esse usuário tenha. Puta, eu amo, cara. Eu adoro a forma como eles conversam comigo, como eles me tratam. Eu sabia que eu só não devia ter a decisão oposta. Odeio falar com eles. É Uhum, horrível o uhum, uhum, atendimento uhum. deles, né? E aí, vamos focar lá em tecnologia. Então, reduz 80% da equipe. Coloca o sistema, só que testa coisa pra caramba, né? E aí a Carve virou, né, uma máquina de análise. Não tem decisão, né? Aí foi bom eu ser viciado em planilha, porque não tem decisão a ser tomada se a gente não tiver um relatório muito legal aqui para poder analisar. Só que esse relatório também não pode esperar um mês, tem que estar aqui para amanhã. A gente já tem que estar olhando, modificando, porque o produto tá legal, tá funcionando, só que a gente tá perdendo muito cliente no atendimento. Aí, para não ficar com essa sacanagem, eu, como gerente de produto, sei que é horrível ficar com o time de desenvolvimento, faz isso. No metade Muda, da muda, sprint, muda. eles vão me odiar, né? Eu já nem falava o idioma deles, né? Porque eles falavam só espanhol. E aí eu começo a trabalhar com eles e precisei aprender espanhol, né? Precisei aprender Techniquez pra caramba também, pra explicar o que eu queria. E falei, vamos usar Zapier. Então a gente integrou muita coisa com Zapier. Só que cada task ali tem um Custa. custo, né? Sim. Então chegou a ser exorbitante a quantidade de automações que a gente teria. A coisa funcionava muito bem, mas era custosa. Então a gente teve que tá autorizado a fazer. Só que reduz pessoa, reduz custo ali, traz eficiência no sistema, sem abaixar os números, né? É muito icônico você conseguir Uhum, uhum, fazer os uhum. três ao mesmo tempo, né? Um dos pontos que você trouxe aqui, que eu não sei, você não detalhou muito, mas só um que vale pensar sobre, quando você tem um bot de árvore de decisão e quer pegar essa conversa para criar um bot mais aberto, você tem um problema grande, porque você estava induzindo o cliente a se comportar de uma maneira. Você não necessariamente deixou ele se comportar da maneira livre para ver qual que é a melhor maneira que você deveria atender ele. Exato. Então, essas 800 mil conversas que você comentou que você tinha, elas eram todas Linear, a gente tem uma travadas, né? ordem. Então, apanha-se muito para fazer essa virada, porque se baseia como aquilo como uma boa jornada, não necessariamente todos os caminhos eram boas jornadas, às vezes só foi o que foi sendo jogado e foi clicando ali. Exato. Mas Isso é tão uma dúvida, assim, é um dos meus founders, assim, que tá mais do lado de Uhum. tecnologia, extremamente metódico para qualquer coisa. Então, tudo tem que ter um processo ideal, e tem até uma assinatura visual da. Quando alguém manda uma planilha dele, né? A gente já sabe que é dele, né? E aí a gente tava até discutindo isso, um bot de IA generativa. Quem conduz? Eu, o usuário. Quem diz a ordem? Como eu determino? Será que tem que ser híbrido? Será que em algum momento eu tenho que dizer, cara, escolhe A ou B, ou eu deixo ele responder o que quiser? Então é complexo quando você dá ali muita. A gente testou isso, deixou extremamente aberto, o usuário não sabe para onde quer ir. Eu sou o consultor dele, eu preciso guiar a jornada para ele, por isso que ele tá conversando comigo. Aí eu guiei pra caramba a jornada. E ele falou: não, mas eu quero responder coisas diferentes. Então, beleza, quando você quer responder diferente, vai para um humano. Só que aí, se eu quiser escalar 10 vezes, eu não posso Fica também impossível já. contratar. Então, a gente achou, né, uma boa decisão que faz o híbrido. Com o momento você deixa aberto, ele faz o que ele quiser, mas volta a conduzir. Faz aberto, volta a conduzir. E isso também requeriu muito ali estar bem entregado com o nosso CRM, porque ele que dita. O que você faz agora? O que faz ali? Uhum, uhum. E cada dia você percebe um usuário tem esse comportamento. Às vezes é 2%, mas a gente está vendo que é muito. Para eu não ter que criar, é 2% essa exceção, vou transferir para um humano. Aí tem uma outra situação que também é 1%, vou transferir para um humano. Quando você vê, você tem 40% de tudo que é exceção. Então, até as coisinhas mínimas a gente está considerando. O CRM tem que gerenciar isso, tomar uma decisão. Tomar uma decisão para cada etapa, né? Então, bota lá, planilha, toma decisão, reunião, enfim. Tenta fazer isso ali em menos de 24 horas, a gente tem que tomar essas decisões, né? Boa. Rafa, muito bom, cara. Adorei te conhecer, assim. Eu gosto muito de conhecer gente que segue caminhos menos óbvios, como você seguiu, e passou por tanta coisa tão diferente. E é legal também ver como tudo isso construiu. Também porque é da sua personalidade, óbvio, ser desse jeito, mas construir um profissional de CX talvez muito melhor do que um cara que seguiu o tradicionalzinho, seguiu só o livrinho do básico, né? Porque você Boa.
Os exemplos que você deu ali, puta, eu fui garçom pra entender o problema. Eu pego o telefone pra falar, eu desço de cargo, subo de cargo, foda-se. Ah, você quer subir? Não, ainda não é a hora. Deixa eu fazer isso aqui, depois eu subo, porque se eu subir agora, talvez eu vou tomar pedrada, se não quer me mandar. Exato. São decisões muito difíceis de ser tomada. E eu tenho uma última dúvida. Depois que você passou pela experiência do buffet lá de gastar muito dinheiro, né? Porque tava ganhando bem. Você começou a poupar ou ainda não? Você começou. Poupar para caramba. Mas sabe, aí aquela preocupação tem três bases, né? Uma é o mercado, como que vai estar o governo, né? Então, super regra, né? Como eu comentei, a gente coloca no carrinho agora, aguarda um dia, vai comprar, né? Analisa. E fora que aí para minha companheira é terrível para ela, vai tomar qualquer decisão, tem uma planilha para isso. Então, é só o fato de eu falar, vamos fazer uma planilha, eu já Ela sei que já quer, ela, não quero, tá bom, obrigado. esquece, não vamos. Maldade. Mas, cara, muito bom mesmo. Valeu, Rafa. Excelente, muito obrigado pelo convite, Matheus. Excelente estar Imagina, aqui. foi um prazer.